Pois, bom, na última aula, pessoal, a gente chegou a falar um pouquinho sobre estados limites, e nessa aula, então, a gente vai dar continuidade ao assunto, né, propriamente dito. Então, uma aula introdutória, de certa forma, né, concreto armado, a gente ainda vai trabalhar um pouco com ele um pouquinho mais adiante, para todo o entendimento, para todo o nivelamento, de certa forma, de vocês, é necessário a gente fazer todas essas discussões. Bom, então vamos lá. Vamos iniciar um pouquinho. Bastante gente chegando aí. Vocês conseguiram ter acesso à aula lá, tranquilo? Beleza? Já coloquei lá no YouTube para vocês. Bom, primeira coisa, pessoal, que eu queria discutir, né, de certa forma, apresentar ou perguntar para vocês é o seguinte: todo mundo tem algum conhecimento, tem algum contato com a estrutura de concreto, já teve alguma ideia ou já imaginou o porquê das estruturas de concreto armado, né? Já se fizeram a pergunta: será que é possível construir uma estrutura sem o uso do aço, né? Que seriam as estruturas de concreto propriamente dita? Qual é a subdivisão, qual a categorização, né, seria das armaduras na minha estrutura de concreto armado? Será que existe simplesmente a estrutura de concreto armado com aço, com vergalhão, que a gente está acostumado a comprar aí no depósito? Será que não existe uma outra estrutura que também tem uma concepção semelhante, mas que usa alguns materiais distintos? Então, algumas dessas perguntas, ou todas elas, a gente vai tentar esclarecer na nossa aula. Então, aqui é um canal aberto, vocês podem ficar à vontade em perguntar. Igual eu falo para vocês, é justamente a pergunta de vocês vai construindo a nossa aula. Às vezes eu me esqueço de um assunto, de repente alguém pergunta, eu lembro e a gente vai comentando. Bom, primeiro ponto, antes da gente entrar todas os pormenores do concreto armado. Quando a gente fala em estruturas de concreto armado, a gente direto, né, automaticamente a gente vai lembrar daquela estrutura que tem lá o vergalhãozinho, e aí a gente vê aí muitos pedreiros executando de uma forma tão simples, né, entre aspas, porque tem toda uma técnica associada. Mas vocês já, né, se perguntaram, será que é só isso mesmo que a gente tem? Ou, na verdade, a gente tem uma outra classificação, uma outra tipologia? Eis aí que a gente vai definir, basicamente, as estruturas de concreto. Estruturas de concreto armado em dois grupos básicos. São aquelas armaduras que a gente chama de armadura ativa. Até colocando uma outra cor aqui. São as estruturas de concreto armados com armadura ativa e estruturas armadas com o que a gente chama de armadura passiva. Opa, mas concreto armado, num contexto amplo, são estruturas de concreto armado, né? Porque eles estão recebendo uma armação, de certa forma, mas que podem se subdividir em dois grupos, basicamente. Bom, mas por que concreto armado, propriamente dito, a gente chama aquela estrutura que recebe o vergalhão? Na verdade, quando a gente está falando no grande campo de concreto armado, quando a gente está falando no grande campo de concreto armado, subentende-se naturalmente aquela estrutura cuja a armadura é passiva. E quando a gente está falando desse outro grupo, que na grande maioria dos casos não é denominado concreto armado, mas sim concreto protendido,
ele recebe uma armadura dita ativa. Então, quando a gente pensa em algo passivo, vamos dizer assim, é algo, numa linguagem bem direta, é algo que está ali dentro, passivamente, ele está ali parado, e ele só vai trabalhar quando ele for solicitado. Então, vamos pensar, por exemplo, num elástico. Cara, o elástico, se eu pegar, eu estou sem aqui na minha mão. Bom, tá aqui, ó. Eu aproveitar o elástico da máscara, olha que beleza. Tá dando para ver aí, né? Ó, digamos que esse elástico ele está dentro da minha estrutura. Tá, o elástico, de forma natural, ele não está esticado, tá? Ele está aqui em sua forma original. Só que à medida que aquela minha estrutura de concreto armado, ela vai sendo solicitada, ela se deforma, obviamente. Então, se ela se deforma, esse elástico, uma hora ou outra, ele vai ser condicionado a uma situação também de alongamento, ou encurtamento, né, se for comprimido. Então, até ele atingir essa situação, até aquela peça ser solicitada ao ponto de solicitar, ativar, né, condicionar essa minha estrutura a uma situação de alongamento, aí eu estou falando do aço, ela vai estar lá parada. Enquanto não tiver essa solicitação, o negócio vai estar do mesmo jeito que você colocou lá no início da concretagem. Então, por isso que a gente chama armadura passiva, é aquele sujeito que está esperando ser cutucado, né? Aquele sujeito está esperando ser solicitado. E o concreto armado, ele faz essa junção, né? Ele faz essa contextualização, né? Só que o concreto armado com armadura passiva. Quando a gente pensa em armadura ativa, o próprio nome já diz, você ativa aquele elemento antes de colocar na sua peça. Ou seja, eu vou lá, vou pegar um aço, né, que a gente chama de cordoalha, é um aço diferente, de certa forma, do utilizado no concreto armado, porque são cordoalhas, né? As cordoalhas, elas têm uma resistência relativamente um pouco maior, tem um comportamento, de certa forma, um pouco diferente do aço de concreto armado. Justamente para que ela seja condicionada a uma situação de pré-tensão, né? O que seria isso? Eu vou pegar aquele aço, antes de concretar minha peça, vou esticar. Então, eu estiquei esse meu aço. Tá aqui, o meu elástico esticou. Você colocou esse aço dentro do concreto. O concreto secou, aquele aço está esticado ainda. Você tem 2 pontos de fixação daquele sistema. O concreto secou, cobriu todo aquele elemento, que aí seria o concreto protendido com cordoalhas, cara, me faltou o nome. Um é engraxado, o outro é... vocês me desculpem, depois eu vou lembrar o nome. Então, o que acontece? O concreto, ele vai lá e cola, de certa forma, nessa cordoalha, é um princípio, um dos princípios do concreto protendido. E assim que o concreto ele seca, ele cura um pouquinho, você vai e solta aquela ancoragem da sua estrutura, daquele seu aço, né? Então, pensa, eu estou com o elástico, quando eu solto a ancoragem desse meu sistema, esses 2 dedinhos, o que acontece? O aço ele tende a voltar ao estado original. Cara, mas na hora que o aço volta ao estado original, ele está, entre aspas, aí, né, solidarizado, né, colado àquela sua estrutura de concreto. O que vai acontecer com aquela sua estrutura de concreto? Ela vai tender também ao voltar, né, ela vai ser condicionada a uma situação de compressão. Agora vamos pensar o seguinte, ó. Se eu tenho aqui o concreto protendido, a cordoalha está aqui dentro da minha estrutura. Opa! Então, a cordoalha está aqui por dentro. Anteriormente, ela estava sendo esticada. O concreto secou. Quando o concreto secou, curou, a gente solta esse sistema. A gente tira a ancoragem desse sistema. O que acontece com a solicitação? Ela inverte de sentido, né? Na verdade, agora, a minha estrutura vai ser solicitada nessa condição. Então, eu vou
condicioná-la a uma condição de compressão inicial, uma compressão prévia, antes mesmo dessa minha estrutura ir a campo trabalhar, antes mesmo desse meu sistema funcionar, por exemplo, como viga. Aí você pensa assim, pô, professor, qual que é a vantagem de eu ter uma estrutura comprimida, ela já está sendo esmagada, aí eu vou levar ela lá para o campo e eu ainda vou solicitar ela ainda mais, isso daí vai romper, cara. Só que pensa o seguinte, quando a gente fala de elementos fletidos, vou colocar na próxima página aqui, que elementos fletidos, vocês vão lembrar lá de resistência dos materiais. Elementos fletidos é um conjugado de esforços. Então, digamos, isso daqui é uma seção transversal de uma viga, e essa viga solicitada flexão, naturalmente, ela tem aqui uma linha neutra. Essa linha neutra, ela delimita regiões comprimidas e regiões tracionadas. Opa, mas se eu condicionei aquela minha estrutura a uma situação de compressão prévia, esse diagrama ele é um pouco diferente. Se ela está sendo solicitada essa compressão inicial, esse diagrama de tração pode chegar ao ponto de sumir. Então, eu posso ter um diagrama prévio na minha estrutura dessa forma, onde eu só tenho tensões de compressão. Então, o concreto dito protendido, pretensionado, você tem essa vantagem. Opa, mas por que vantagem? Porque quando você for condicionar essa sua estrutura solicitada a uma condição de pré-compressão ou pré-tensão, quando você carregar essa sua estrutura, naturalmente, ela vai fletir. Só que para que ela entre em uma condição de flexão, na verdade, para que os diagramas de esforços de compressão e tração se desenvolvam na sua estrutura, ela tem que combater a essa compressão prévia. Se a minha viga está comprimida previamente, então, quando eu tracionar, eu tenho que combater aquela compressão que naturalmente, ou na verdade, não é nem naturalmente, né, que a gente impôs aquele meu elemento. Então, diante disso, as tensões de tração que surgem na minha estrutura são tensões relativamente pequenas. Isso daqui está totalmente fora de escala, tá? Só que é o seguinte, se eu comprimir previamente, a região de concreto que está sendo comprimida, ela vai ser comprimida ainda mais. Então, a gente tem um fator limitante associado à resistência à compressão do concreto nessas estruturas. Obviamente, a gente pode ter um reforço adicional, né, com armadura passiva, querendo ou não, a gente tem uma associação entre as duas ciências, digamos assim, mas a grande vantagem desse sistema que recebe uma pré-compressão, uma pré-tensão, é justamente garantir ou fazer com que as tensões, né, de tração que surjam nas minhas peças sejam tensões pequenas. E qual a vantagem disso? A vantagem é que você consegue alcançar vãos maiores do que naquelas peças ditas de concreto armado, cuja armadura é uma armadura passiva. Por quê? A armadura passiva, né, o concreto armado propriamente dito, o aço só vai trabalhar quando ele for solicitado. Só que essas tensões de tração, que são extremamente danosas às nossas estruturas de concreto, e exigem reforço de aço, elas tendem a ser maiores do que, comparando com uma mesma carga, né, maiores do que nas estruturas de concreto protendido. Então, quer dizer que essas duas ciências, elas são ciências, de certa forma, que se completam, né? Que o concreto armado pode estar associado ao concreto protendido. As teorias vistas em concreto armado são amplamente associadas às estruturas de concreto protendido. Então, a gente tem como base um mesmo princípio, que é o uso do concreto e do aço, porém, né, obviamente, vamos dizer assim, cada qual em seu quadrado, né? Porque a gente tem os fatores limitantes do concreto armado, os fatores limitantes do concreto protendido.
Deu para entender, pessoal? Pelo menos a distinção do que é essa tal da armadura passiva e tal da armadura ativa. Na nossa disciplina, basicamente, a gente vai discutir só sobre armadura passiva. A armadura ativa, ela é uma disciplina à parte, né, que é a ciência do concreto protendido, que é muito interessante, muito utilizado, principalmente em estruturas pré-moldadas, que eu acho que eu comentei com vocês, não sei, né? A competitividade das estruturas pré-moldadas ante aí o mercado que a gente tem, né? Um mercado em expansão, principalmente lá na época da Copa, que na Copa Olimpíadas, né? Que houve uma necessidade muito grande de construção, né? Vamos dizer, obras civis, e em larga escala, com rapidez. Então, o concreto pré-moldado, que tem essas duas ciências associadas, concreto armado e concreto protendido, foi uma opção muito boa, né? E ele ainda é uma opção muito boa, porém, ainda tem, vamos dizer, algumas barreiras ditas culturais na utilização. Pessoal, tranquilo? Dando para entender? Bom, então quando a gente vai lá para o concreto armado, então vamos lá, a nossa ciência de cada dia, né? Então, quando a gente vem aqui para o concreto armado, aí você fala assim, professor, agora que eu sei que concreto protendido, o trem é foda mesmo, cara. Vou estudar concreto armado, mas não, vou lá para o concreto protendido. Não, cara, concreto armado vai atender para você aí muita coisa, né? O concreto protendido, principalmente no nosso mercado, que é mais de interior, né, principalmente, e a gente ainda não tem tanto acesso. Pode falar, Silvia? Ô, Rafael, eu cheguei meio atrasada. Tem como você passar só uma breve explicação da diferença aí para mim, por favor? Pode ser a mais rápida que você puder. Não, sem problema. A diferença que é o seguinte, ó, armadura passiva, que é o nosso concreto armado, tá? Serve até de uma revisão aí para vocês. Armadura passiva é o concreto armado mesmo. O aço vai estar lá na sua estrutura, ele só vai trabalhar quando ele for solicitado. Então, na verdade, quando a gente coloca ele dentro do concreto, se não surgir tensões de tração, que venham a solicitar essa minha estrutura, não estou nem falando da compressão, vamos focar só na tração. Se não surgir aquelas tensões de tração, o aço vai estar ali como mero coadjuvante. Agora, quando começa a surgir as compressões de tração, aí o meu aço começa a trabalhar. Então, por isso que ele é dito passivo. O sujeito está lá, acomodado ali dentro do concreto e esperando a hora de trabalhar. Quando a gente vai para o dito armadura ativa, o nosso aço ele já é tracionado antes mesmo da minha estrutura ser solicitada, antes mesmo dela ir para campo. Eu tenho duas situações: o concreto protendido com a armadura, as cordoalhas engraxadas, que funciona da seguinte forma: eu vou lá, faço a minha viga, ou a minha estrutura, né, vigas, lajes, tem até pilares, coloco isso aqui como se fosse uma mangueira, né, na verdade é um duto, um conduletezinho, e ali por dentro é que vai passar a cordoalha e vai estar cheia de graxa, né, porque ela vai estar solta na minha estrutura. A minha estrutura ela dá uma pequena curada e depois que ela, né, cura um pouquinho, a gente tem algumas placas de ancoragem em cada ponta e vou lá e faço a pós-tensão. O que é pós-tensão? Você vai tensionar a sua estrutura depois que o concreto estiver curado. E feito isso, tracionou, ancorou, a cordoalha está aqui dentro, tá, gente? O desenho está muito bom, não, mas tracionou, ancorou, quando você ancorou e soltou o macaco hidráulico, essa sua estrutura ela vai ser solicitada a compressão. Aí você pensa assim, opa, então diferentemente do concreto armado, que tem uma armadura passiva, essa armadura aqui ela já está tracionada antes mesmo de levar a minha estrutura a campo. Isso. Por isso que chama concreto protendido ou pré-tensionado,
A outra condição é uma pré-tensão, né, que é quando minha cordoalha ela é solidarizada ao concreto. Funciona da mesma forma, só que eu traciono a minha estrutura, concreto, o concreto seca, depois que o concreto secou, é que a gente solta o macaco hidráulico. Aí eu tenho aderência uniforme da minha peça à cordoalha, e essa própria aderência, de certa forma, que faz essa uniformização. É o que acontece com aquelas vigotinhas de laje pré-moldada, né, que o pessoal costuma comprar, as vigotinhas que estão pré-tensionadas. Essa é a situação mais comum, digamos assim. Deu para entender, Silvia? Beleza? Uma revisão básica. Obrigada, Afonso. Então, quando a gente vai lá para o concreto armado, que é a ciência aí mais próxima, digamos, aqui da gente, né? A gente tem mais contato, mesmo que seja no interior, na capital, onde é que seja, o concreto armado ele é muito difundido. Primeiro, digamos, pela facilidade, né? Você tem uma mão de obra, de certa forma, precisa de uma mão de obra menos qualificada do que nas estruturas metálicas, menos qualificada do que nas estruturas pré-moldadas, protendidas. Então, isso dá uma acessibilidade, um acesso muito maior a esse tipo de estrutura. E essa é uma ciência também base para as outras que envolvem o concreto. Bom, então, quando a gente fala de concreto armado, basicamente, a gente vai ter aí algumas peças, né, típicas aí das estruturas de concreto armado. Vou até pegar um exemplo aqui para vocês. Aqui. Só para poder todo mundo ficar no mesmo nível. Ó. Quando a gente fala, então, de estruturas de bloco, são basicamente os lados, né, tem uma proporcionalidade muito boa. Quando a gente fala de estruturas dita casca, né, ou placa, na verdade, a gente está falando os lados L1 e L2 tem uma proporcionalidade, e o L3 ele acaba sendo muito menor se comparado às outras dimensões, que seria a própria espessura desse elemento é muito menor do que as outras direções. Quando a gente fala das barras, basicamente a gente vai ter barras que seriam aí pilares, a gente está falando de vigas, né, basicamente. O comprimento, a extensão desse elemento, ele é muito maior do que as outras duas dimensões, porém as outras duas dimensões a gente tem também uma proporcionalidade entre eles. E quando a gente vai falando aí de paredes delgadas, basicamente a gente não tem tanta proporcionalidade nas três dimensões da minha estrutura. Por que que eu falei desses quatro elementos, né? Porque basicamente para cada um desses elementos ou dessas geometrias, a gente acaba tendo algumas técnicas particulares para cada um desses elementos. A gente tem a particularização de algumas teorias. Então, a gente vai ver teorias associadas a placas, teorias associadas a elementos de barra, elementos fletidos, comprimidos, flexo-comprimidos. A gente vai ter teorias associadas a elementos de bloco, a gente tem uma possibilidade de espraiamento das tensões, né, nesse elemento. E a gente tem também teorias específicas para elementos delgados. Só vamos dizer, vamos nivelar todo o conteúdo para a gente conseguir seguir adiante. Bom, uma outra discussão também muito interessante, né, que é importante antes da gente entrar na ciência do concreto armado, mas que diz respeito muito mais a sistemas estruturais, né, teoria das estruturas, e que também, querendo ou não, vai estar diretamente correlacionado ao concreto armado, estruturas metálicas, né, protendido, pré-moldado, que é basicamente o seguinte, pessoal, toda vez que a gente vai fazer uma estrutura, igual eu falei, com qualquer um dos elementos, né, qualquer uma das técnicas, para uma mesma edificação, para o mesmo layout, uma mesma arquitetura, não quer dizer que a gente vai ter uma solução única, né, estrutural, uma única estrutura que vai atender aquele elemento.
vocês podem ter diversas tipologias de estruturas associadas àquele contexto, sendo que cada uma respeita uma condição de contorno, né, determinada pelo usuário, pelo engenheiro. Então, eu posso ter, por exemplo, estrutura simples, um pórtico. Seja que um pórtico engastado, um pórtico engastado. Qual que é a arquitetura desse elemento? É servir para fazer gol. Daqui é uma trave, né? um elemento de gol. Tá, mas esse elemento ele pode ser construído de uma outra forma também. Eu posso ter um conjunto dessa forma, dessa outra forma, aqui, aqui, aqui. Opa. Desde que eu garanta a rigidez desse meu elemento, eu posso subdividir essa minha estrutura, essa trave, em uma viguinha engastada, uma outra viguinha engastada, um pilar engastado na base, um pilar engastado na base. Opa! Maravilha. E eu posso transformar isso daqui em um sistema simplesmente apoiado, uma viga engastada na base, uma outra viga engastada na base. Às vezes pode parecer, pô, isso daqui eu sabia já, cara. Não precisava ter falado isso, daí é sistema estrutural, isso daí é teoria da estrutura que eu estou cansado de ver. Cara, mas é importante a gente contextualizar justamente para na hora que chegar eu vou fazer um projeto, fazer um projeto estrutural. Maravilha, se você vai fazer um projeto estrutural, você vai definir, obviamente, todo aquele sistema estrutural que vai compatibilizar a arquitetura com aquela estrutura, com aquele material que vocês escolheram. Beleza, eu pergunto, escolhi concreto armado. Essa tipologia de estrutura, ela é fácil de ser construída? Ou essa outra tipologia de estrutura acaba sendo mais simples? Opa, eu penso a estrutura monolítica, concreto armado, concreto todo mundo junto, todo mundo se solidariza, talvez isso daqui está muito mais próximo do contexto dessa estrutura do que isso daqui. Por quê? Como é que eu vou concretar um pilar, concretar um outro pilar e separadamente concretar a minha viga, né? E não solidarizar um sistema com o outro. Então, joia, a gente tem várias tipologias para um mesmo objetivo, porém, nem todas se adequam àquela técnica que vocês estão escolhendo. Joia. Por que eu falo isso? Porque muitas das vezes a gente, né, vocês vão ainda entrar dentro do contexto, dentro do mundo do dimensionamento estrutural, e o que você definir aqui no início vai definir o seu dimensionamento. Se lá na sua cabeça você está assim, pô, essa estrutura aqui é a minha estrutura de concreto armado, vai atender, você vai ter uma viga simplesmente apoiada, cujo momento fletor positivo é alto e não tem momento negativo. Joia? Agora, se essa outra tipologia estrutural é que está na sua cabeça, que realmente você entendeu que o seu sistema funciona dessa forma, então você já vai ter que dimensionar uma viga com negativo, negativo e positivo. Estou só falando aqui de viga, estou nem indo no contexto de pilar. Então, perceba que o concreto armado atende às duas demandas perfeitamente. Você pode pegar a sua técnica de concreto armado e dimensionar uma viga bem gastada. Você pode pegar as mesmas técnicas, as mesmas equações presentes na norma e dimensionar essa outra viga que só tem momento fletor. Você vai achar uma taxa de aço para essa e achar uma taxa de aço, ou duas taxas de aço para outra. Perfeitamente. Agora, qual melhor se adequa às estruturas ditas de concreto armado monolítico? É o primeiro caso. Mas existe ressalva nesse primeiro? Com certeza, tem algumas ressalvas associadas à condição de contorno que pode flexibilizar um pouco esse sistema. Mas chegar ao ponto de você ter um sistema simplesmente apoiado, aí você já muda um pouco o contexto e vai lá para as estruturas de
pré-moldadas, que aí você tem realmente apoio simples. Muitas das vezes você não tem transmissão de momento, você consegue controlar transmissão de momento total, simplesmente apoiado ou parcial. Então, isso é muito interessante. Então, são técnicas e técnicas. Bom, beleza. Ainda dentro da nossa discussão sobre as estruturas propriamente ditas, opa, deixa eu pegar aqui. Ainda na nossa discussão sobre as estruturas de concreto armado, muitas das vezes a gente vai se deparar com algumas condicionantes no dimensionamento. Aqui eu estou falando do concreto armado, particularmente por conta das restrições. Uma delas é as restrições dimensionais, propriamente dita. A gente tem um fator limitante associado ao próprio alongamento e encurtamento da estrutura. Então, querendo ou não, eu não consigo fazer uma estrutura de concreto de grandes dimensões. Fazer um edifício de 100 metros de comprimento por 50, por exemplo, em um único elemento. Eu consigo fazer essas tipologias desde que eu respeite algumas condicionantes. E entre elas, né, algumas técnicas, digamos assim, né, associadas a esse contexto, são justamente a construção de juntas, e essas juntas podem ser diferenciadas, ou, na verdade, categorizadas, conforme 3 tipologias. Aquela junta de separação total, deixa eu ver aqui, aqui, separação total, que é justamente uma edificação está separada da outra. Aqui, ó. O que seria isso? Eu tenho uma casa, né, e eu quero construir um puxadinho naquela casa, eu quero fazer uma edificação ao lado dessa casa, né, pertence aí talvez ao mesmo propósito, mas não é aconselhável você unir um elemento no outro. Por quê? Primeiro, uma estrutura já recalcou, já está em seu estado estável, e a outra estrutura mais nova que você vai construir ainda vai passar por todo o processo que a antiga já passou. Então, a gente tem justamente a junta de separação total, né, basicamente. Então, a gente tem a separação de fato. A outra junta, que muitas das vezes vocês acabam isso em estruturas de tipo shopping, por exemplo, são ditas estruturas de separação parcial. O que quer dizer? É aquela estrutura que ela é uma estrutura única, porque elas compartilham a infraestrutura, basicamente, a mesma fundação, mas na fundação nascem naquela junta pilares para um bloco e pilares para o outro, só que essa junta é uma junta aí, digamos, de 5, 6 centímetros. Então, a gente diz que essas juntas são de separação parcial. E, aí vou colocar aqui numa outra cor, essa é a junta. E a outra junta, que também não poderia deixar de ser falado, que é essa CC, né, o CC, o DD aqui em cima, que seria uma outra estrutura solidarizada, junta virtual de separação. Na verdade, ela, de certa forma, ela está separando um contexto do outro, né? Digamos assim. Aqui a gente tem uma estrutura dita de infraestrutura, e aqui a gente tem uma estrutura dita de superestrutura. E aqui em cima também a gente tem uma outra estrutura com um contexto bem diferente desses elementos da minha superestrutura. Que muitas das vezes é a estrutura de caixa d'água, a gente tem ali também o ático, né, que seria onde a gente vai ter toda a instalação das casas de máquinas e tudo mais. Então, percebo que a gente é um elemento solidarizado à superestrutura, mas, de certa forma, dentro de um contexto de análise um pouco diferente. Bom, isso são curiosidades, para a gente poder entender um pouquinho mais sobre esses elementos. Fiquem à vontade em perguntar, por favor. Bom, e aqui a gente tem
um negócio muito interessante, eu gosto de falar muitas das vezes. Aqui. Isso daqui não funciona, né? Joia. Todas essas referências, elas estão num livro que eu acho muito interessante, que é esse daqui, ó. Introdução à Engenharia de Estruturas de Concreto, tá? Quem tiver oportunidade, cara, é um livro que vale a pena, do professor Fusco. O que essa espiral ela vai mostrando para a gente? Isso daqui mostra, de certa forma, um pouquinho de como que é um processo de dimensionamento das estruturas. Primeiro, a gente tem todo o levantamento das cargas verticais, então a gente está dentro desse primeiro escopo inicial, ó. Olha só que legal. Depois, as cargas horizontais que agem sobre a minha estrutura, também os esforços devido à torção. Então, tudo isso, todo esse início dessa espiral contextualiza muito bem uma rotina na hora que você vai fazer um dimensionamento da sua estrutura. Por quê? Você precisa saber todas as suas ações para prever de imediato ou inicialmente uma seção transversal, nem que seja uma seção transversal fictícia, não seria fictícia, né, mas uma de início de dimensionamento, sem muito critério de análise e tudo mais, mas seria aquele esboço, aquele rascunho inicial. A partir disso, você tem o dimensionamento daquele elemento, você pode fazer aí o dimensionamento das armaduras longitudinais e transversais e perceber que a rigidez imposta por essa sua seção transversal inicial vai condicionar novos esforços ou condicionar uma redistribuição de esforço na sua estrutura. Se esse passo ele condiciona uma nova conformação mecânica nesse meu elemento, quer dizer que eu tenho que voltar lá no início dessa minha espiral e vir reconsiderando todos esses esforços e redefinindo novas seções transversais que atendam àquela demanda, fazendo toda a análise inicial novamente, que vai recondicionar uma nova rigidez, uma nova redistribuição de esforço na minha estrutura, até que você entra num processo de refinamento daquele elemento, um refinamento de projeto. Então, percebam que quando a gente faz uma análise estrutural, a gente faz um dimensionamento estrutural, não é simplesmente a gente levanta o carregamento, define os momentos vetores, né, os esforços, e a partir dos esforços determina a taxa de aço, pronto, acabou. Quando a gente pensa em uma estrutura, a estrutura é um elemento único. A gente não pode pensar na estrutura como um conjugado de elementos separados. Na verdade, a gente está trabalhando com um corpo, né, um conjunto solidarizado, onde uma carga nessa posição, ó, ela interfere todo o contexto estrutural. Por quê? Querendo ou não, ela é redistribuída. Alguma coisa ou outra é absorvida por elementos que muitas das vezes a gente nem imaginava. Por exemplo, se eu tiver aqui uma condição de contorno engastado, eu vou ter transmissão de momentos nessa minha estrutura. E as transmissões de momento, querendo ou não, vai interferir em todo esse lance de pilar, pode interferir nesses elementos que estão conjugados com a minha estrutura, né, com o pilar, né, esse elemento estrutural. Então, essa solidarização, quando a gente fala de carga horizontal, né, aí a gente tem vamos dizer, uma conversa ainda maior entre esses elementos. Então, quando a gente fala de solidarização e dentro desse contexto, as estruturas de concreto armado, concreto armado, elas se enquadram bem, que a gente está pensando em estruturas monolíticas, não necessariamente engastadas perfeitamente, tá? Entendam, estruturas monolíticas são aquelas que estão mais, digamos, solidárias umas às outras.
mas não quer dizer que elas estão perfeitamente engastadas entre elas, tá? O dito engastamento perfeito é uma utopia, de certa forma, né? A gente pode ter fissura na minha peça que vai flexibilizá-la um pouco. Isso a gente vai ver um pouquinho lá na frente. Bom, tranquilo, pessoal? Beleza pura? Joia? Vocês estão entendendo que o projeto não é algo tão simples quanto vocês imaginavam, né? A gente tem vários fatores associados a esse processo de dimensionamento. Bom, vamos lá. Vamos aproveitar mais um pouco aqui dessa tela, vamos limpar tudo. Se vocês me perguntam, a gente vai caminhando, ó. Visto esta revisão, de certa forma, né, a gente revisou um pouquinho o que é toda a contextualização aí do processo de dimensionamento, algumas tipologias estruturais, vou ver aqui o que seria mais interessante. Bom, antes da gente entrar nos materiais propriamente dito, é interessante eu falar uma coisa, deixa eu ver se é legal aqui. Não, vamos entrar nos materiais, depois eu comento isso com vocês para não ficar um pouco descontextualizado. Então, quando a gente fala de materiais, aí já indo agora para a nossa parte de introdução ao concreto armado, né? Vamos entender uma coisa. Quando eu falar de estruturas cujo comportamento é um comportamento elástico, olha só que interessante. Vocês viram isso em resistências dos materiais. Estruturas com comportamento elástico é aquela cujas deformações, meu elemento vai ser solicitado, tá aqui, cadê o elásticozinho, a máscara aqui, ó. Solicitou, deformou, soltou, carregamento, cessou o carregamento, ela volta ao estado original. Elástico. Aí, ó. Esticou, voltou, esticou, voltou, esticou, voltou. Não há deformações permanentes. Você pode ter um elástico não linear, um elástico linear. Na maioria das vezes, a gente vai ter simplificações que tendem a representar a minha estrutura num contexto linear elástico, mas isso daí é mero facilitador no processo de análise, porque muitas das vezes trabalhar com elementos não lineares é complexo. E se é complexo, já é complexo o dimensionamento. Imagine eu trabalhar com elemento, né, o dimensionamento de elementos não lineares. Então, muitas das vezes, a gente vai simplificar a minha estrutura dentro de um contexto linear. Beleza. Ah, professor, nada de novidade. Beleza, é uma revisão. Quando a gente trabalha com elementos ditos, isso daqui é um elemento viscoelástico, a gente está trabalhando com um elemento que ele apresenta uma deformação associada ao tempo, ou seja, à medida que o tempo aumenta, a deformação aumenta. Aí eu digo para vocês que o concreto ele apresenta um comportamento dessa maneira. Esse comportamento viscoelástico e essa deformação com o tempo, que é a deformação diferida, né, a deformação associada ao processo de fissuração da minha peça, que seria a perda seria muito resistência, mas seria o alongamento dessa minha peça, basicamente, e a esse alongamento nós teremos deformações associadas. Opa, então quer dizer, professor, que concretei uma viga hoje, ela teve uma uma deflexão de 1 centímetro, quer dizer que esse 1 centímetro pode aumentar com o tempo, associado a um próprio processo de perda de elasticidade, né, dessa estrutura? Sim. Então, tanto é que toda vez que a gente for fazer uma análise de estado limite de serviço, vamos pensar na aula passada, ó, estado limite de serviço são aquelas análises condicionadas às verificações de usabilidade da minha estrutura. E as deformações estão muito bem definidas, muito bem
associadas nesse contexto de estado limite de serviço. Então, aqui, lá no estado limite de serviço, nas nossas análises, isso daqui vai cair muito bem. Joia. E ainda, muito importante, quando a gente fala de materiais elastoplástico. Cara, materiais elastoplásticos, elastoplástico é aquele material que ele vai ter uma parcela de deformação recuperável, que é a parcela dita elástica, ou seja, a minha estrutura deforma e boa parte dessas deformações cessam. Só que uma outra parte acaba sendo uma deformação permanente. É a mesma coisa você pegar uma sacolinha do supermercado, você começa a esticar, 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 de repente ela escoa na sua mão, porque aquele negócio fica todo perdido. Só que no início que você está esticando, ela ainda tem uma elasticidade. Se você parar de carregar essa sua estrutura, parar de puxar, essas deformações vão voltar ao estado original. Se você continuar e ela começar a estirar, você vai ter deformações que não voltam. São deformações ditas plásticas. E quando a gente fala de estrutura de concreto, estruturas metálicas, o aço, né, a utilização do aço, a gente está falando de um material que apresenta esse comportamento. Em uma determinada fase, diz que ele tem um comportamento elástico, e a partir de uma determinada outra fase, né, digamos assim, ele tem um comportamento plástico. Ou seja, deformou, acabou, não volta. Beleza? Dúvidas? Ou tá tranquilo? Então tá bom. Se ninguém falar nada, nós vamos continuando. Joia, tão tranquilo, isso aí. Bom, pessoal, então vamos começar, né, a falar um pouquinho sobre as nossas estruturas de concreto armado propriamente dita, né? Bom, quando a gente fala lá das estruturas, vamos fazer uma contextualização, depois a gente vai falar de material por material. Quando a gente fala da estrutura de concreto, eu tenho aqui uma estrutura apenas de concreto. Aqui, você vai pensar assim, isso daqui não existe não, cara. Estrutura só de concreto da zebra. Na verdade, a estrutura de concreto não vai dar zebra até um determinado limite. Se passou desse limite, aí pode ter certeza que alguma coisa vai acontecer. Vocês lembram lá de resistência dos materiais? Tipicamente, a gente representava um diagrama dessa natureza. Ora, uns representavam com uma setinha para lá, para cá, tudo. Eu nem represento com seta para não confundir. Eu vou chamar isso daqui de tensões de compressão, que é essa parte, essa parte azul aqui, ó. Eu vou chamar essa parte aqui de baixo de tensões de tração. Tensões de tração. E é óbvio, também, lá na resistência 2, basicamente, que é quando a gente apresenta esse diagraminha, associa-se a esse elemento deformações, né? Porque, na verdade, surgem deformações que induzem tensões, né? Esse estado plano de deformações gera estado plano de tensões, vocês têm lá o círculo de Mohr para definir, né, toda a distribuição de tensões dentro do contexto, joia. Mas aqui a gente vai usar o básico daquilo tudo, olha que maravilha. A gente vai construir as nossas teorias com base nos princípios da resistência dos materiais, mas são teorias com formulações próprias, de certa forma. Então, você precisa ter aquele conhecimento básico das resistências dos materiais, mas não precisa ter passado com 100% na disciplina. Olha que maravilha. Então, muita gente tem medo. Pô, vou para fazer estrutura de concreto, mas minha resistência eu tomei pau 3 vezes. Então, cara, aqui a gente vai precisar, obviamente, mas vai ser muito mais fácil, muito mais tranquilo. Então, lembra que eu falei para vocês agora que a gente vai trabalhar com diagramas
no meu material, diagrama de tensão versus deformação, então tudo isso que eu mostrei para vocês, obviamente, associa-se a um diagrama tensão versus deformação, onde o que vocês estão vendo ali vai estar expresso nesse diagrama. Então, quer dizer que, se eu analisar esse meu diagrama tensão e deformação, expresso por esses diagraminhas individuais, a gente tem todo o histórico desse meu elemento. De fato, quando a gente for estudar, né, os materiais, o concreto e o aço, isso daqui vai ser muito recorrente para vocês, né? E, obviamente, cada material, ele tem uma propriedade, uma vantagem, ou como é que eu diria aí, um uso particular, um uso sugerido, digamos assim. E o concreto não poderia ser diferente, ele é um material que tem uma resistência, dito, muito boa à compressão. Olha que maravilha. Então, quando a gente fala de compressão nas estruturas de concreto armado, obviamente, o concreto, ele é o primeiro a ser lembrado. Por quê? Porque ele é um material relativamente barato, ele é um elemento que a gente consegue moldar, né, porque eu defino uma forma, eu moldo e eu consigo utilizar uma parcela daquela área de concreto moldada como elemento resistente à compressão. Então, maravilha. Então, eu consigo grandes áreas de concreto. Então, eu já estou associando o custo à minha estrutura e a resistência desse meu material. Quando a gente vai lá na 6118, NBR 6118 de 2014, que é a norma que traça as diretrizes de dimensionamento de estruturas de concreto armado, ela vai falar que o concreto ele pode variar de 20 a 90 MPa. Quer dizer que só existe concreto até 90 MPa? Não. A norma traça diretrizes para uso até 90 MPa. Beleza. De resistência à compressão. Tá, mas aí você falou que existem tensões de tração e compressão numa peça. E quando surgem essas tensões de tração? O concreto, ele vai resistir também? Vai, porém até o seu limite, né? Obviamente. E o seu limite é algo próximo de 10% da resistência característica. A gente vai falar o que é o FCK, né? Vocês já viram em materiais de construção civil. É algo próximo de 10%. Vamos colocar aqui de 8% a 10% da resistência do FCK, da resistência à compressão. Para ficar mais fácil, 10%. Então, quer dizer que se eu tenho um concreto de resistência alta, que é o 90 MPa, 10% de 90, 9 MPa é a resistência à tração. Cara, mas aí a resistência é muito baixa. Então, isso daqui, cara, é muito baixinho. Se é muito baixinha essa resistência, como é que eu vou fazer peças com vãos de 3, 4 metros, cujo concreto ele resista tanto ao esforço de compressão quanto ao esforço de tração? Eis aí que surge o elemento adicional, que é o elemento aço. E o elemento aço, olha só que interessante, ele é um elemento que a gente vai dispor nessa região tracionada, e proporcionalmente a área de concreto versus a área de aço, o aço é muito pouco que a gente vai usar. Se você tem aqui 100 centímetros quadrados de concreto, cara, de aço você vai ter 2, 3 centímetros quadrados, proporcionalmente é muito pequeno. Então, eu acho, tá? Nem fiz conta não, estou só supondo aqui. Então, o aço ele é muito pouco. Só que o aço ele tem uma resistência à compressão, desculpa, uma resistência à tração, a compressão também, né? Na ordem de 500 MPa, que é o que a gente chama de FYK. Todos esses termos a gente vai nomear. O 500 MPa, cara, o melhor concreto apresenta 90 MPa de resistência e o aço de cara já me dá 500 MPa.
Por isso que a gente coloca pouco. E o aço ele é mais caro. Então, querendo ou não, a gente acaba utilizando desse princípio nas estruturas de concreto armado. Joia. Antes disso, o que a gente vai fazer a partir de agora é estudar cada um desses materiais isoladamente, para aí sim entender o que os dois juntos, né, como que os dois juntos funcionam. Entendendo como que é o concreto da sua natureza, digamos assim, entendendo como que é esse aço da construção das estruturas de concreto, né, porque esse FYK, esse CA, que é o CA que a gente vai trabalhar, ele é aplicado às estruturas de concreto armado, diferente daquele aço da estrutura metálica, tá? Bom, aí eu acabei de falar com vocês alguns termos aí que ficaram meio assim perdido para quem não viu ainda. Então, antes de eu falar de cada um desses elementos, é importante a gente definir quem que é esse sujeito dito FCK, quem que é o sujeito dito FYK. Então, isso daqui, ó, a gente vai chamar de resistência característica do concreto. Mas por que concreto? Olha aqui, o Czinho de concreto. Ah, beleza, hein? E por que característico? Característico, gente, não é porque está com K ali no nome, não. Na verdade, característico é tudo o que não sofreu, vamos colocar aqui, majoração ou minoração. Ou seja, característico é tudo aquilo natural, que não passou por nenhum processo de cálculo ainda. Eu vou mostrar o que é o processo de cálculo. Antes disso, a gente vai definir isso daqui, ó, resistência. O que é o FYK? Resistência característica do aço. A gente não está falando de concreto armado? A gente vai precisar falar de concreto e falar de aço. Só isso. Aço vem desse terminho aqui em inglês, yield, se eu não me engano. E K, característico. Tá aí, a mesma coisa, característico. Então, por exemplo, se eu falar com vocês, olha, eu vou precisar de um concreto, a minha estrutura vai ter uma resistência de 30 MPa. Essa resistência que eu estou falando, que a minha estrutura tem que ter, é a resistência característica. É aquela que você vai lá, contrata na concreteira, é 30 MPa que eu preciso para a minha estrutura. O meu aço é um aço dito CA50. CA50. É aquele aço CA50. Ou 60, a gente também tem, ou 40, ou 25. Só que eu quero que vocês entendam que esse termo CA vem do concreto armado. Opa, então quer dizer que se eu for ali na casa de material de construção, pedir para o rapaz assim, me dá um CA50, ele vai me dar um vergalhão. De fato, porque o CA quer dizer que é aço para a estrutura de concreto armado especificamente. 50, 60, 40, 25 é a tensão de escoamento desse aço. É o nosso FYK. Então, quer dizer que meu FYK do CA50, ele é 500 MPa. Opa, 500 MPa. Ou 50 kg força por centímetro quadrado. Então, quer dizer que o CA60, ele vai ter, que é o outro CA, né? Vamos passar para outra página aqui, ó. Então, quer dizer que o CA60 é um aço que vai ter um FYK de 600 MPa. Pronto, vocês já sabem um termo. Se eu falar para vocês, olha, volta, por favor, professor, volto. Se eu falar para vocês, olha, você tem um concreto C20.
concreto, C20 é um concreto de 20 MPa. Ah, você tem um concreto cujo FCK, né, é 30 MPa. Então, você vai ter um C30. Então, esse C é de concreto e esse 30 no final é 30 MPa de resistência. Rafael, Oi? por que o C20 é só 20 MPa e o C50 é 500 MPa? Não. É o C, quando você só tem o C, você está se referindo Ah, só tá. ao concreto. Ah, É tá. C de concreto. E quando a gente está falando de CA, a gente está falando do aço. Aí, para distinguir o nosso aço da estrutura metálica do aço do concreto armado, sempre vai vir na frente o CA de concreto armado, para quando a gente estiver se referindo a aço, tá bom? Então, vou até colocar aqui, joia, separadamente, ó. Então, quando a gente fala de, quando a gente fala de aço, a gente vai estar falando, ó, de CA. Vou colocar aqui em vermelho. Ó, CA, CA, CA. E aqui também eu vou colocar CA. Aqui CA. Isso é aço. Espera aí, nós vamos... CA. Ele pode ser, a gente vai encontrar, né? CA60, CA50, CA40, CA25. Esses eu sei que a gente tem no mercado. Ou seja, é um aço para o concreto armado é um vergalhão, vamos chamar assim. Aqui é 500 MPa de resistência ao escoamento, FYK. FYK é 400 MPa. CA25 FYK de 250 MPa. Para ser sincero, 99,9% dos casos a gente vai utilizar esses dois. É o mais fácil de encontrar no mercado. Esses outros são aços bem específicos, tá, pessoal? Então, e também são bitolas, de certa forma, restritas. O CA60 também são bitolas menores, né, que a gente usa basicamente para fios. E o CA50, cara, a armadura longitudinal é aço CA50. Vai usar armaduras em vigas, armaduras em pilares, CA50. Então, o CA50 ele é dominante. E aí vocês vão perceber que em algumas situações, mesmo os anos 60, eu não posso ir até o limite deles, que é o caso dos estribos. A gente considera como se fosse 50. Calma que a gente vai ver isso lá ainda. Ah, beleza, então isso daqui é aço. Concreto é o C. C20, C25, C30, até o C90, que é só concreto. Então, se eu estou falando do concreto, eu estou falando de um FCK igual a 20 MPa, ou eu estou falando de um FCK igual a 25 MPa, e aí vai até o nosso FCK igual a 90 MPa. Que aqui já é o CAD, concreto de alto desempenho. Então, aqui, concreto. Beleza. Só que, pergunto para vocês, quem aqui tem coragem de falar para o sujeito lá da obra, olha, me dá um concreto de 30 MPa e você vai chegar aqui na sua estrutura, no seu escritório, desculpa, e você vai usar o concreto de 30 MPa na risca. Você vai falar assim, pô, o cara é bom, o cara, ele faz tudo na régua, cara. Então, o cara vai fazer um concreto 30 MPa de fato, ele me garante isso. Eu não faço isso. Que é o seguinte, o concreto, ele tem várias variáveis associadas, e vocês vão entender quais são essas variáveis, que ao longo do tempo, ao longo do processo, ao longo do uso, a resistência cai. Então, como que eu vou usar um material que, por natureza, ele é frágil, né? Ele fissura, ele perde rigidez, perde resistência, e eu vou usar integralmente a resistência dele? Não vou. Então, por isso que a gente aplica aquelas teorias que eu falei na aula passada. Por isso que aquele contexto de estado limite, vou colocar aqui estado
limite, no caso nosso último de dimensionamento, ele vai nos resguardar ante uma probabilidade, uma confiabilidade na minha estrutura pré-determinada. Então, 95% das minhas edificações, que é, né, a probabilidade, a estatística associada, 95% das minhas estruturas, elas apresentam a condição de segurança, podendo haver falha em 5% dessas estruturas. Tá? É como se eu dimensionasse 100 estruturas e aquelas 5% é admissível falha porque está dentro do contexto de confiabilidade do estado limite útil. Não quer dizer que vai falhar, é admissível. Beleza. Mas o que o estado limite ele entra aí dentro dessa nossa jogada? Cara, eu vou determinar a partir de agora um FC, que é uma resistência do concreto de cálculo. Então, FCD. Eu vou determinar a partir de agora um FYD. Percebam que aquele K saiu da nomenclatura, porque o característico não é aquilo que não sofre nenhuma interferência, nenhuma minoração ou majoração? Beleza. Só que o estado limite último, estado limite de serviço, tem algumas condicionantes também, o estado limite, ele me condiciona uma necessidade de minorar as resistências da minha estrutura. Então, quer dizer que eu vou pegar aquele meu FCK e dividir por um gama C. E eu vou pegar o meu FYK e dividir por um gama S. Gama C é fator ponderador da resistência do concreto. E o outro é fator ponderador da resistência do aço. Olha que maravilha. Vocês já ouviram falar disso daqui de uma forma bem chula, mas já ouviram falar. Quem sabe? Todo mundo fala isso. É o tal do fator de cagaço, não é isso? Tem gente que fala isso. É isso, cara. É um fator de segurança, é um fator associado. Ah, aquele fator que vai me salvar na hora do trem dar errado. Não é que está errado, né? Você já deu errado, não salvou. Mas é aquele fator que vai minorar as resistências associado a um processo natural daquele elemento. Quer só ver? Olha só que interessante. Só para vocês terem um valor numérico, ó. FCD é um FCK dividido por 1,4. Esse 1,4, então, ou seja, meu gama C é 1,4. Olha só, eu vou minorar a resistência do concreto por um fator de 1,4. 1,4 é 40% aproximadamente, né? Isso daqui, gente, para condições normais de carregamento. Não, mas quer dizer então que eu posso alterar esse 1,4? Pode. Você pode alterar esse 1,4 quando você tem um controle de qualidade muito bom, que é o caso das estruturas de concreto pré-moldado. Então, quando você tem condições excepcionais de carregamento, condições, estruturas temporárias, então você tem algumas ressalvas associadas a esse 1,4. Mas na grande maioria dos casos, que é as condições normais, é 1,4 gama C. E a gente vai trabalhar 1,4 aqui como se fosse o normal, tá? E o FYD é o meu FYK dividido por 1,15. Então, quer dizer que meu gama S é igual a 1,15. Mesma coisa, em condições normais de carregamento. Pode reduzir isso para 1,1. Estruturas pré-moldadas, por exemplo, isso daqui pode ser um fator 1,1 em algumas condições.
Aí você me pergunta, pô, professor, mas por que que no concreto é 1,4 e no aço é só 1,15? Vamos pensar, ó, concreto. A gente volta aqui no concreto. Concreto é um material que pode ser produzido em obra, pode ser produzido em usina, pode ser produzido até num baldinho qualquer. O concreto todo mundo faz, mistura água, areia e brita, o sujeito está achando que já é concreto. Você pode ter um concreto de péssimo controle de qualidade e um concreto de ótimo controle de qualidade. Então a gente tem um range de possibilidades muito grande. Então você imagina só, diante de tudo isso, a gente utilizar um fator minorador da resistência muito baixinho. Então, diante de toda essa variabilidade muito boa, né, muito alta, da resistência do concreto, acaba que o fator que minora minha resistência é muito alto. Então, por exemplo, se eu tiver, ó, eu tenho um FCK de 30 MPa. No meu projeto, eu vou utilizar no meu dimensionamento 30 dividido por 1,4. E aí, está sendo a calculadora, vamos lá, ó. Vai dar 30, 21,43. 21,43 MPa. Cara, então quer dizer que eu vou utilizar 21,43 MPa de resistência só? Não. Você vai usar menos que isso. Porque ainda tem outros fatores que minoram ainda mais a resistência do concreto. Olha só que interessante. Se você achou que estava ruim, vai ficar pior. Porque o concreto é um material que depois que você concretou, que ele curou, ele vai fissurar. E aí tem alguns outros efeitos associados a esse processo que ainda minoram mais a resistência do concreto. Mas mesmo assim, o bichinho é danado, o bichinho é bom. Você coloca ele na sua estrutura, ele resiste bem à compressão, ele tem uma homogeneidade muito boa, ele pode ser moldado, então, bom demais. E ainda é barato. E o aço? Por que que o aço ele tem ele tem um coeficiente minorador, vamos colocar aqui meu FY, opa, estou escrevendo errado, meu FYD, vai ser meu FYK sobre 1,15. Por que que é esse 1,15? Cara, se a gente pensar, o aço, ele é feito numa usina, ele tem um setor de qualidade por trás, você tem todo um processo de aferição, um processo de controle muito maior. O concreto, cara, se o sujeito comer uma feijoada boa, o concreto vai sair bom. Se você prometeu para ela no finalzinho ter uma feijoada, ter uma pinguinha e tal, o concreto vai sair com um traço, se era para 30, vai sair 35. Se a feijoada não foi muito boa, você prometeu só um churrasquinho de carne moída ali no final da obra, rapaz, o concreto vai sair com 25 MPa. O aço não, cara. Se o cara, pô, tá bem, não tá, tal, você tem um processo de qualidade, você tem todo um controle associado, então a confiabilidade do processo é alta. Então, consequentemente, o FYK, o γ S, ele é menor. Então, se a gente pensar, ó, 500 MPa dividido por 1,15 vai dar 430 e... Vamos ver aqui. 500 dividido por 1,15, 434,78. 434,78 MPa. E o aço, ele vai ser defasado ainda mais? Não. O aço, a única defasagem, basicamente, que a gente faz é essa defasagem na resistência, tá? É essa defasagem de 1,15. Porque o aço, ele é um material que não sofre um processo, é um material dúctil, ele não sofre um processo de fragilização à medida que ele vai sendo usado. Então, ele vai estirando, ele vai acomodando na sua estrutura, esticando, e, consequentemente, ele não tem a perda de resistência associada a esse processo. Então, isto que eu acabei de falar para vocês está diretamente associado ao estado limite último,
É o estado limite, no contexto geral. Dúvidas, pessoal? Vamos aproveitar aí. Joia. Na próxima aula, cara, a gente já vai falar de cada um desses materiais. Na verdade, a próxima aula é amanhã. A gente já vai falar de cada um desses materiais, concreto e aço, de forma separadamente. E esse FCK, FYK, o IFYD, FCD, vai ser recorrente para a gente. Essas tensões vão aparecer nos gráficos de tensão e deformação. Isso daqui são tensões, ó. Tensão resistente. Vamos lá da resistência dos materiais, ó, a gente está falando de tensão. E o que eu vou fazer é associar, tá aqui, ó, é associar essas tensões, como por exemplo, tensão do concreto, aí, ó, a uma tensão FCK, FCD, FC alguma coisa. Isso é uma tensão associada a uma deformação qualquer. Então, a partir de agora, a gente já vai associar, basicamente, toda a contextualização de resistências dos materiais aos princípios das estruturas de concreto armado. Eu tento passar tudo de uma forma bem lúdica, mais simples, para vocês entenderem. Se vocês forem nos livros, vocês vão encontrar uma teoria muito doida, não é doida, né? É uma lógica, mas uma teoria que eu acho que para esse início, para essa primeira apresentação, tudo tem que ser bem gostoso de se ver. Porque você tem toda uma teoria para definição desse 1.4, 1.15, que envolve probabilidade, estatística e tudo mais. Bom, eu espero que vocês tenham entendido, porque a partir de agora, concreto armado na veia, beleza? Beleza, pessoal? Então amanhã a gente volta aí, mesmo horário, né?